E aqui ao meu lado eu tenho o Denian Pereira, candidato a deputado federal pelo PCdoB. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo. Que agradeço o convite, Tobias. Agradeço a oportunidade, de poder falar um pouco mais a respeito da nossa história, das nossas propostas, esse desafio que a gente vem enfrentando aí, de lançar uma candidatura tão jovem. Eu tenho 22 anos, nesse momento difícil que a gente vem vivendo no nosso país. Então, é muito importante, que as emissoras aqui da nossa região deem essa oportunidade aos candidatos para trocar essa ideia e expor um pouco dos seus trabalhos aos eleitores. Denian, qual é a tua relação com a política? O que te fez entrar e ter interesse para te lançar nessa candidatura? Tobias, eu desde meus 15 anos, foi quando eu iniciei minha militância, desde o movimento estudantil. Fui do Grêmio Estudantil da minha escola, do Colégio Estadual Tiradentes, ali de Campo Bom, de onde eu sou natural e morador ainda da cidade. Fui da gestão do Grêmio durante 2 anos. Após isso, aos 17, junto com um grupo de amigos, de voluntários, fui fundador do projeto Rolê Solidário, que era um projeto em que distribuíamos roupas e alimentos a moradores de rua aqui da região do Vale dos Sinos. Depois também, após isso, quando eu conheci o PCdoB e o JS, entidade que eu sou presidente ali em Campo Bom atualmente, foi que eu comecei a me engajar de fato na política partidária. Eu lembro que foi na época daquelas manifestações, as grandes manifestações de massas que ocorreram no Brasil, a partir de junho de 2013, isso, que eu comecei a acompanhar mais o trabalho dos nossos parlamentares ali em Campo Bom, do atual vereador Victor e do ex-vereador Walter, e através do acompanhamento das sessões legislativas ali na Câmara Municipal. E aí eu me filiei no partido e comecei a minha militância mais partidária mesmo. Fui também educador social em projetos culturais da nossa cidade, fui presidente do Centro Cultural Marcelo Breunig e presidente do diretório acadêmico, do curso de Direito ali na Universidade Fevale, entre 2015 e 2016, desculpa. E venho estudando o curso até então, E acredito que isso mostra um pouco, do que eu sinto enquanto cidadão, de que aquela necessidade, independente do ambiente que a gente atua e que a gente vive, de transformar aquele ambiente, de tentar sempre trazer avanços e melhorias, não somente para mim, mas para o coletivo, E é com esse objetivo que lançamos, a minha candidatura a deputado federal agora nesse ano, nesse momento difícil que a gente vem vivendo. Por que o PCdoB? O que é ser um comunista hoje em dia? Acredito que esse sentimento ele não é muito fácil assim de descrever, Porque nós, a partir do momento em que ousamos carregar essa nomenclatura, a gente faz isso pensando num mundo melhor, num mundo que não seja desigual, combatendo as desigualdades, o sofrimento, a opressão, a exploração do homem pelo homem. E é com esse objetivo que a gente traz que a gente carrega e a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente sabe que nós comunistas, nesse momento difícil que a gente vem vivendo, de extremo conservadorismo, em que as forças reacionárias vêm tomando conta do nosso país e da nossa sociedade, esse fardo fica ainda mais pesado, Porque eu sempre brinco que nós deixamos de ser xingados e viramos o xingamento, Porque o senso comum, as pessoas que muitas vezes tentam fazer esse debate, elas acabam não tendo um conhecimento de fato sobre o que é ser comunista, A gente tem uma trajetória, uma ciência por trás disso, Nós que somos marxistas, trabalhamos em cima do materialismo histórico e dialético, nós não somos apenas por ser, Até porque o marxismo não é uma teoria muito fácil de ser compreendida. Só o Capital são vários tomos e uma leitura muito densa. Complexa. As pessoas, às vezes, com leitura de Facebook, acham que entendem o marxismo. Com certeza. Eu que estudo desde há mais de 6 anos, então me considero um marxista de fato ainda, Porque o marxismo está sempre avançando. A dialética nos ensina isso, De que o próprio Marx nos traz isso, de que ela não é uma teoria pronta, Nós não somos dogmáticos, a gente está sempre sujeito a alterações e a frequente construção, da teoria marxista e da ciência na qual a gente se apoia. Então, eu acredito que possa existir uma nova concepção de socialismo dentro de uma sociedade absolutamente capitalista. Acredito que não dentro do capitalismo, porque o socialismo ele é essa transição do capitalismo ao comunismo.
E são essas experiências que a gente teve a oportunidade de viver, né? Desde a primeira Revolução Socialista, que foi a de 1917 na Rússia. Mas eu acredito que existe a necessidade, na verdade, né, de nós, enquanto comunistas, não somente aqui no Brasil, mas o movimento comunista internacional, de ter a capacidade de analisar as especificidades, né, de cada país, de cada nação, para que as suas revoluções sejam de acordo com a necessidade daquele povo, né, e levando em consideração a formação histórica daquele povo. Nós aqui no Brasil, por exemplo, sequer conseguimos desenvolver o nosso capitalismo, né, as nossas forças produtivas. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, né? Não existe um modelo de revolução e um modelo de socialismo. Nós queremos e lutamos por um socialismo de acordo com a nossa formação histórica, com as características do nosso povo, que é um povo extremamente variado e rico culturalmente, para que a gente possa levar esses projetos adiante, né? Sim. A política estudantil, qual a importância dela na política atual hoje, para ti? Bom, eu que atuei no movimento estudantil, a gente não pode deixar de desconsiderar essa importante parcela da nossa sociedade, né? Hoje, principalmente no momento que a gente vive, onde tivemos, infelizmente, a aprovação aí no Congresso, né, da Emenda Constitucional 95, que vem congelando não somente na educação, mas em outras áreas, né, vem congelando os investimentos por 20 anos, né, os investimentos públicos. O lado de lá, o atual governo gosta de chamar de gastos, a PEC do teto de gastos, mas, na minha visão, isso não é gasto, né? Isso é investimento. Isso é tu produzir saber, é tu produzir conhecimento e tu produzir futuro. E o estudante ele tem que ser sujeito também desse processo histórico, né? Do processo democrático, principalmente. Porque, a partir do momento em que tu abre mão de ser sujeito, de participar do processo democrático, tu está abrindo mão da tua participação dentro da sociedade, né? E nós sempre pautamos isso, a importância da nossa participação. E é triste a gente ver nesse momento, eu que fui no movimento estudantil, porque eu me lembro que alguns anos atrás, na época da elaboração do Plano Nacional de Educação ainda, as nossas pautas eram principalmente a aprovação de 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde, né? E conseguimos garantir isso no texto do Plano Nacional de Educação e hoje sequer a gente tem pré-sal, né? Hoje temos um teto, na verdade. E com essa nova política de exploração, né, em que vem sendo entregue uma boa parte às petroleiras internacionais, às petrolíferas, então a gente vê cada vez mais esse sucateamento da educação pública, né? A gente teve recentemente também o governo do Michel Temer, que retirou de maneira arbitrária mais de R$1 bilhão do financiamento estudantil, através do FIES, e jogou na segurança pública, né? E claro, nós reconhecemos a necessidade de maiores investimentos na segurança pública. Mas a gente não pode inverter essa lógica, né? Tu tirar da segurança e colocar na educação. Ela tem que ser, tu tem que tirar investir... da educação e botar na segurança. Isso, desculpa. Tu tem que justamente investir na educação para tu garantir a segurança pública ali na frente. Sim, né? O investimento, as áreas estão relacionadas. Isso. Mas ela tem uma ordem, né? Uma linha cronológica de investimentos, pelo menos na nossa visão. E o aspecto cultural, ele é um instrumento de socialização, de integração social? Com certeza. A gente vê muitas vezes, né, principalmente nas periferias, que ficam desassistidas de políticas públicas, né, por parte do Estado, e elas são políticas públicas de maneira geral, não necessariamente específicas, onde muitas vezes o Estado não chega de N formas, né. E eu fui presidente, por exemplo, do Centro Cultural Marcelo Breuning, ali em Campo Bom, que é uma entidade independente, né, autônoma, no caso, que não sobrevive de recursos públicos, né? Onde, durante a nossa gestão, nós aprovamos, junto ao Ministério da Cultura, um projeto dentro do programa Mais Cultura nas Escolas, que eu tive a oportunidade de ser educador social, né, nesse projeto, na Escola João Bloss, que fica numa área mais afastada do centro da cidade. E ali a gente pode ver o quanto a cultura é transformadora, né? As suas mais variáveis formas de expressão. Porque eu participei desse processo em 2014, 2016, e dali nós tiramos diversas produções, né? Entre jovens, entre crianças ali dos 11 aos 13, 14 anos, né? Em que, como as atividades eram no contraturno, a gente pôde justamente fazer essa produção e apresentar essa alternativa, né? Porque muitas vezes na periferia, e tem aquela frase clássica, né? Onde não existe atrações culturais, a violência vira atração, né? Sim.
E as pessoas passavam por diversas dificuldades, muitas tendo que trabalhar desde os 11, 12 anos, né? Justamente por esse contexto difícil que a gente vive. Então, a cultura ela acaba sendo uma forma de tu ter essa válvula de escape, né? E de tu conseguir expressar tudo aquilo que muitas vezes tu não tem como expressar de outros meios, né? Como deputado federal, quais seriam as tuas pautas e reivindicações dentro da competência legislativa, claro que é bastante restrita? Sim. Bom, como eu já te disse, né, Tobias, a gente vem vivendo um momento muito difícil político, né? E essa crise, eu costumo dizer que ela não é só uma crise política e econômica, ela é uma crise civilizacional, né? Em que a gente vem cada dia mais sofrendo ataques aos nossos direitos, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos da juventude. E mesmo dentro da competência legislativa, né, a gente tendo essa certa limitação, essa certa restrição, nós não podemos de pautar, né, a necessidade de mudanças nesse sentido. Então, a nossa região aqui, por exemplo, dos vales dos Sinos, Caí, Paranhana, ela tem 28% da população do estado do Gaúcho. E o nosso PIB do estado, 1/3 passa por aqui também, né? Majoritariamente pela indústria. E ela é a única região do país com essas características que não é abrigada por uma universidade federal e pública. E é uma pauta já que nós vemos trazendo e levantando desde o movimento estudantil também, né? A questão da Univales, a questão da criação de uma universidade pública e federal aqui nos vales, né? E essa pauta, infelizmente, ela foi engavetada pelo governo Temer, que a gente vinha conseguindo trazer avanços com ela, né? Fazendo discussões nas comissões de educação da Câmara Federal, tentando garantir verbas, né, nas leis orçamentárias da União, e ela acabou-se por esquecida. Sim. E assim, acredito que a gente tenha uma necessidade muito grande aqui na nossa região de tentar reverter esses ataques que viemos sofrendo, né, e que afetam diretamente nós aqui na região do Vale dos Sinos e aqui no estado. Se fala muito, e a gente está se encaminhando para o final, e gostaria que tu pudesse também já aproveitar essa parte final para deixar o teu recado para os telespectadores, mas conversando ainda na parte da educação, como se dialoga com o Partido Sem Escola a necessidade da implantação de novas universidades e como fica essa relação Partido Sem Escola e novas universidades? O Escola Sem Partido é um projeto que ele não existe cabimento dentro de qualquer... Escola Sem Partido, perdão. O Escola Sem Partido é um projeto absurdo, né? Onde tu tenta cercear o direito de ensino, de fato, do professor, né? Porque a partir do momento que tu tira a possibilidade de tu criar o pensamento crítico, tu não está criando um cidadão consciente. Uhum. Tu não está criando alguém que vai ser sujeito da sua história e sujeito da sociedade, né? Tu está apenas reproduzindo força de trabalho. E nós sempre pautamos justamente o oposto, né? De tu produzir, de tu não produzir, mas tu ensinar o cidadão a ser sujeito de si mesmo, a que ele pense por si mesmo e seja um sujeito crítico diante da sociedade. E isso dialoga com N coisas, né? O fato de tu querer cercear o direito de ensino do professor e também de tu ter a necessidade de criar novas universidades, né? Ou seja, a gente não quer criar meros reprodutores, a gente quer criar cidadãos conscientes. E é com esse recado que a gente vem justamente pedir o apoio e o voto, né, do eleitor aqui do Rio Grande do Sul, para que possamos ser sujeitos da nossa história e da nossa vida, né? Porque se nós não escolhermos e participarmos, alguém vai participar por nós. E ficaremos a rebote, né, da escolha desses sujeitos. Daniel, muito obrigado pela participação. A Vale TV é um espaço sempre aberto para toda a comunidade e a ti também para que possa expor todas as tuas ideias e vir aqui sempre. Ela está sempre de portas abertas. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa hoje. Agradeço o convite, a participação e muito obrigado de coração.